Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson, preparando mais esse vídeo de revisão para vocês, preparando para a nossa avaliação. Você que é do sétimo ano, falando sobre as monarquias centralizadas europeias, ou estados nacionais, ou monarquias nacionais, como estiver aí no seu livro didático, ok? Para entendermos esse processo de monarquias centralizadas europeias, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o contexto. As monarquias vão surgir após o colapso do feudalismo, que acontece enquanto ocorria o renascimento comercial e urbano. Lembrando rapidamente como é que chegamos a esse renascimento comercial, o sistema feudal era um sistema agrário de subsistência. Entretanto, uma revolução tecnológica agrícola que acontece durante a Idade Média faz com que a produção agrícola aumente. Com o aumento da produção gera excedente. Com a geração de excedente, essas sobras, esse excedente começa a ser comercializado, as rotas comerciais se multiplicam, nos entrepostos, que são os encontros dessas rotas comerciais, começam a surgir núcleos urbanos, aglomerações, e dessas aglomerações, desses núcleos urbanos, surgem os burgos, as cidades medievais. Dentro desses burgos, um novo elemento social, um novo grupo social chamado de burguesia vai emergir e vai começar a transformar a nossa história. Essa burguesia que são os comerciantes, são os banqueiros, são os cambistas, e que habitam essa zona urbana, e que apoiam essas monarquias centralizadas europeias, porque para eles um Estado unificado existe mais facilidades comerciais do que vários feudos fragmentados. Nós iremos entender um pouco por quê. E a nobreza, que vai se enfraquecendo por causa do crescimento das cidades e a fuga das pessoas do ambiente rural para o urbano, e vai perdendo seus privilégios, vai perdendo a mão de obra, e para manter os seus privilégios dentro de uma estrutura burocrática do Estado, ela vai também apoiar, necessitar de um Estado nacional, certo? Esse renascimento comercial urbano, ele vai acontecer também no contexto da crise do século XIV. Essa crise do século XIV é associada muitas vezes àquela figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é a peste, a fome, a guerra e a morte. Então, o que seriam esses cavaleiros? Inicialmente nós temos a peste negra, que foi aquela pandemia, no mundo conhecido ali da Europa. É uma doença que mata a gente, infelizmente, até hoje. É a segunda doença que mais matou gente na história da humanidade. Ela é causada por uma bactéria, Yersinia pestis, que ela é transmitida pela pulga do rato selvagem. Essa pulga se alimenta do sangue do rato contaminado e pica também o ser humano, e aí transfere para o ser humano essa bactéria que cria bulbos, por isso que também é chamada de peste bubônica. E essa doença altamente contagiosa se alastrou por toda a Europa. As pessoas não tinham conhecimento de bactérias e vírus. Existia uma teoria chamada teoria dos miasmas, que é que as doenças se transmitiam por uma massa de ar negra, fétida, e que assim se transmitiam as doenças. É tanto que aquele médico da peste, que nem era tanto médico, ele usava uma máscara, com ervas de cheiro agradável para impedir que os miasmas penetrassem e ele adoecesse. Até que alguns médicos, por instinto, começaram a prescrever isolamento social, e as pessoas isoladas não transmitiam a doença uns para os outros. A grande número de mortes causadas por essa peste, alguns historiadores afirmam que 1/3 da população europeia morreu por conta da peste negra, que foi potencializada por causa da falta de higiene e as aglomerações das cidades medievais. Ruas estreitas, sem saneamento básico, alimentação precária, faziam com que as pessoas se contaminassem e não conseguissem melhorar e morressem com certa rapidez. Além disso, nós tínhamos os grandes conflitos, entre eles a Guerra de 100 Anos, e pensando, guerra, fome, um grande contingente de pessoas morrendo. Alguns historiadores dizem que, somando as guerras com a peste, até um meio da população europeia teria falecido, junto também com essa grande fome, porque é até lógico, a gente pode pensar até para a atualidade.
é uma doença que infecta os trabalhadores, esses trabalhadores doentes morrem, morrendo, afeta, não tem mão de obra, afeta a economia, e nesse caso aqui a economia feudal, a economia agrária é frontalmente afetada pela ausência de mão de obra, né, e a produção despenca, junto com um grande inverno que vai ter durante esse período, e vai existir um grande período de fome na Europa. E isso, a mortalidade na Europa vai ser imensa, o que vai gerar o colapso do sistema feudal. As pessoas vão cada vez mais fugindo para os ambientes urbanos, as pessoas vão cada vez mais se ligando com relações de dependência a um grande nobre com um grande poder que vai se tornar o rei. Sobre a Guerra dos 100 Anos, quero destacar para vocês um elemento muito importante que é a figura de Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc? Depende de quem está falando. Para os franceses, ela foi uma heroína, uma enviada por Deus que guiava os soldados na batalha. Para os ingleses, ela era uma bruxa, falava, na verdade, era com um demônio, que se vestia de homem, que isso era um indício da sua magia, da sua bruxaria, né? Lembrando rapidamente, Joana d'Arc era aquela camponesa que por volta dos seus 12 anos de idade tem um contato com, diz que escuta as vozes de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina de Sena, enviando ela para conduzir os exércitos da França contra a Inglaterra. Ela vai, fala com o rei, recebe uma autorização, porta o estandarte, que é a bandeira, né? Alguns historiadores dizem que ela não usava armas, né? E ela fazia discursos antes do momento do conflito, e que deixava os homens muito vigorosos, né, muito animados para o combate. Ela vai ser traída, entregue aos ingleses, e quando entregue aos ingleses ela vai ser acusada de bruxaria e condenada à fogueira, à morte na fogueira. Posteriormente ela foi inocentada pela igreja, né, já estava morta, e hoje ela é padroeira da França. Ela foi canonizada no século XX, no século passado, né? E atualmente ela é a padroeira da França. Então Joana d'Arc é uma figura muito interessante, muito importante nesse contexto, porque nós vemos que os dois lados da guerra viam ela de maneira diferente. Ela não era definitivamente uma mulher comum na época, certo? Essa Guerra dos 100 Anos ela vai envolver as duas principais monarquias europeias que nós estudamos. O início do conflito se dá por conta de uma disputa da sucessão do trono francês. O rei francês morre sem deixar um herdeiro. O rei inglês, Eduardo III, ele é originário da França, né, da dinastia Plantageneta, e ele reclama o trono francês. Os nobres franceses não aceitam e vão apoiar um outro nobre francês chamado Philippe de Valois, que também tem descendência dessa dinastia francesa que estava no poder, dos capetingios, e vai iniciar um grande conflito entre França e Inglaterra, que vai terminar 116 anos depois com a vitória francesa. Sobre essas duas monarquias, o que é importante ressaltar? A monarquia francesa ela vai ser uma monarquia que tem como característica um poder maior do monarca, né? O monarca vai ter um poder mais controlador, mais absoluto, com um grande apoio da Igreja Católica. Já a Inglaterra ela vai ter uma monarquia em que o rei ele tem uma relação de dependência muito grande com os nobres. O rei não tinha muita terra. E aí surge a figura do João Sem Terra, que era irmão do rei inglês, o Ricardo Coração de Leão. Ricardo vai para as cruzadas, morre na batalha. João deseja aumentar os impostos para custear os gastos com a guerra. E isso vai desagradar os nobres e o clero, que vão exigir que o rei assine um documento conhecido como Magna Carta. Essa Magna Carta tem dois aspectos principais. Ele limita o poder do rei. O rei não pode convocar exércitos em tempo de paz e não pode criar nem aumentar os impostos. E também cria e garante os direitos naturais do ser humano, que é a vida, a propriedade privada e a liberdade. O rei não pode te matar sem um motivo, né? Não pode confiscar os teus bens e nem pode te prender sem um julgamento justo. Essa Magna Carta ela vai dar início ao que nós conhecemos como monarquia parlamentarista. Nós temos a figura do rei, mas esse rei tem um poder limitado pelo parlamento, que é esse grupo formado inicialmente pela nobreza e pelo clero, que depois vai vir a burguesia, né, existe a Câmara dos Lordes, que é formada pelos nobres e pelo clero, existe a Câmara dos Comuns, que é formada pela burguesia,
né? E esse parlamento ele limita o poder do rei. O rei não pode fazer o que quiser, certo? A Inglaterra, após a Guerra dos 100 Anos, vai passar por um outro conflito, uma disputa dinástica entre duas famílias, os Lancaster e o York. O símbolo dos Lancaster era uma rosa vermelha, dos Yorks uma rosa branca. Ambos descendentes da dinastia, acabei de falar, da dinastia Plantageneta, e por uma questão de sucessão eles vão entrar num grande conflito que só vai ser resolvido quando o Eduardo IV, ele vai vir do exílio da França, vai com um exército de 5 mil homens conquistar, né, entrar e conquistar em Londres, e para por fim ele vai se casar com Isabel de York, né, um casamento de um Lancaster com o York, que vai dar início a uma nova dinastia chamada dinastia Tudor. Vai ser a dinastia de Elizabeth I, do Henrique VIII, né, que são os reis responsáveis tanto pela reforma protestante como pelo início da Revolução Industrial, certo? Por fim, pessoal, a gente precisa entender quais são as características dessas monarquias centralizadas, certo? Essas monarquias têm um território e definidos por fronteiras, então essas fronteiras precisam ser resguardadas, você não pode ameaçar essas fronteiras. Dentro desse território existe uma lei unificada, é a mesma lei para todo o território. Existe um exército profissional, ou seja, os homens que são designados para o exército, eles são exclusivamente do exército. Nas guerras antigas, nas guerras medievais, existia um período para a guerra. Se guerreava no outono, porque na primavera era o momento ali de plantar, de colher, né? Então os homens tinham que voltar do campo de batalha para plantar, para colher, para garantir o alimento, né? E depois voltavam para a guerra. Então agora, com o exército profissional, esses indivíduos não precisam se preocupar com o cultivo, porque existem os camponeses lá que trabalham exclusivamente nisso, enquanto existe o exército profissional que se dedica exclusivamente também à guerra. Impostos unificados, isso vai favorecer muito quem? A burguesia. Mas vai favorecer também os nobres, porque os nobres serão bancados por esses impostos, né? Esses impostos são pagos pela burguesia, que é um benefício para eles, porque antes eles pagavam vários impostos, agora só pagam um. E favorece também os nobres, porque esses impostos é para bancar a coroa, e a coroa banca os nobres, né? E existe uma religião oficial, pessoal, isso é muito interessante, porque a maioria, a ampla maioria, praticamente todos nesse momento, são a Igreja Católica, mas depois, com a Reforma Protestante, que é o conteúdo que nós iremos ver a seguir no segundo trimestre, nós veremos que com a Reforma Protestante começaram guerras religiosas, justamente porque os estados eles tinham a religião como um elemento de identidade. As pessoas se reconheciam como membros da mesma fé, da mesma crença, né? da mesma igreja. Quando surge um novo credo, uma nova igreja, essa relação vai ser rachada e vai começar uma série de guerras religiosas, certo? Pessoal, espero que tenha sido claro, espero que tenha resolvido as suas dúvidas, mas qualquer necessidade, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Um grande beijo, um abração, vai ficar tudo certo, vai dar tudo certo, na verdade, vai ficar tudo bem, Deus os abençoe e até a próxima. Valeu!